Boa noite, irmãos. Amém. Vamos colocar em pé. Quero agradecer a presença de vocês e agradecer também as pessoas que estão em casa assistindo essa live. E que nessa noite você abra teu coração para receber uma palavra do Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis. Por isso nós precisamos mais que nunca buscar a presença do Pai. É o lugar onde nós encontramos um porto seguro. Então que você possa curvar a tua cabeça aqui na igreja. Você na sua casa também se coloque em oração. E eu quero estar orando para que o Espírito Santo do Senhor possa clarear a mente de vocês nessa noite, para receber algo que vem do céu para a sua vida. Querido Deus e Pai, nós te glorificamos, Senhor. Glorificamos o teu nome que é poderoso, Senhor. Poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, Pai. Senhor, nós entregamos, Pai, esse tempo ao Senhor, Pai. E nós permitimos, Pai, que o teu Espírito Santo trabalhe em nosso coração, trabalhe no coração das pessoas que estão passando por tempo de dificuldade, Senhor. Pai, nós sabemos que todo o poder está nas mãos do Senhor, Pai. E nós nos rendemos a Ti nesta noite, Pai. Nós damos graça, Pai, por este dia, pelo cuidado, pela proteção. E nós queremos, Pai, Te adorar nessa noite, Pai. Porque a Tua palavra diz, Pai, que Tu és o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, vamos ter um tempo de adoração para com o Senhor. Amém. Seja adorado, Jesus. Queremos Te dar espaço nessa noite, ó Deus. Tu és dono de tudo, Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Esvazio de mim, Te damos mais espaço, Senhor. Sopra Teu vento aqui, toma o Teu trono, vem reinar. Nós queremos Te ouvir, nós queremos Te ouvir. Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra Você, Jesus. Esta casa é Sua casa, nós deixamos ela pra Você, Jesus. Nós deixamos pra Você, vem e faça o Teu querer em nós, Senhor. Nós Te damos espaço, Senhor. Você é bem-vindo aqui entre nós. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o Teu vento aqui, toma o Teu trono, vem reinar. Nós queremos Te ouvir, nós queremos Te ouvir.
sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Com tua presença, vem e faz todas as coisas novas, Senhor. Muda as coisas de lugar, faça o teu querer, faça o teu querer. Que a tua vontade seja prioridade em nossas vidas, em nosso coração. Que a tua vontade seja prioridade, Jesus. Jesus. No mais alto monte, ou no mais profundo mar, não há ninguém que se compare a ti. Glorioso és, tu reinas sobre a terra, e me vê com os teus olhos de amor. Como não me apaixonar ante a tua perfeição? Como não me entregar a ti, meu coração? Todos os dias busca te encontrar, teu amor, vez após vez, me leva mais perto de ti, meu coração. Todos os dias busca te encontrar, teu amor, vez após vez, me leva mais perto de ti. O teu amor me leva pra perto de ti, pois é o teu, Senhor, o querer, o efetuar. Nós dependemos totalmente de ti, nós dependemos totalmente de ti.
meu coração todos os dias busca te encontrar. Teu amor, vez após vez, me leva mais perto de ti, meu coração todos os dias busca te encontrar. O teu amor, vez após vez, me leva mais perto de ti, te encontrar. Continua sendo meu prazer te encontrar. Continua sendo meu prazer te encontrar. Continua sendo meu prazer te encontrar. Continua sendo meu prazer. Continua sendo meu prazer. Sim, Jesus, te encontrar continua sendo o meu prazer, Pai. E eu oro, Deus, para que nesta noite o Senhor possa fazer desse encontro conosco algo inesquecível nos nossos corações, nas nossas mentes, e que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para esse dia para nós, a gente possa absorver. Espírito Santo, a minha oração nessa noite é para que tudo aquilo que ferveu em meu coração enquanto a gente conversava possa ferver no coração de cada pessoa que ouvir essa palavra. Essa é a minha oração, Senhor. Auxilia-nos nesta noite, Espírito Santo. Eu declaro que nós precisamos de Ti. Eu peço que tudo aquilo que é imperfeito em mim seja bloqueado, para que aquilo que é perfeito em Ti seja manifesto, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Nesses dias de tanta tristeza, de tantas perdas, aonde a gente tem tido tantos sentimentos de insegurança, de ansiedade, né? Eu comecei a orar e eu falei, Deus, o que o Senhor quer trazer? Né? O que o Senhor quer falar através da minha vida, né? E então Deus começou a me lembrar de um ensino que eu aprendi há acho que uns 2 anos atrás. E é algo que faz a gente ficar entusiasmado. E quando eu falo entusiasmado, eu quero falar sobre a raiz mesmo dessa palavra, né? Entusiasmo é estar cheio de Deus, né? Estar cheio da presença de Deus, né? E então eu lembrei disso. E hoje eu quero falar sobre os 7 anseios do coração humano. Nós temos 7 anseios no nosso coração que foram colocados por Deus e que muitas vezes nós acreditamos que é errado a gente ter esses anseios, que é errado a gente ter esses desejos, mas eles são desejos que foram colocados em nós por Deus, e Deus quer que nós tenhamos esses desejos. Mas o que acontece? Geralmente a gente busca suprir esses anseios e esses desejos
em outros lugares e não em Deus. E aí está o erro, né? Mas os desejos, eles são legítimos. E eles existem por alguns motivos, e eu quero compartilhar isso com vocês essa noite, né? E o primeiro desejo, não é? O primeiro anseio do nosso coração é sermos apreciados por Deus. Todos nós que estamos aqui, que estamos em casa, que estamos em qualquer lugar no mundo neste momento, nós temos um anseio no nosso coração de sermos apreciados por Deus, de sermos queridos por Deus, de sermos desejados por Deus. Esse é um anseio que Deus colocou em nós, e ele é um anseio legítimo, né? Por quê? Porque ele revela o nosso valor. Quando a gente entende que esse é um anseio entregue por Deus, e a gente entende que realmente Deus nos aprecia, essa é a revelação do nosso valor. Como filhos de Deus, como criação de Deus, né? E o nosso valor, ele não está naquilo que a gente faz. Às vezes a gente pensa que o nosso valor está naquilo que a gente faz, né? Então, se eu vier aqui na igreja, se eu trabalhar todos os dias da pandemia, se eu tocar sempre, se eu fazer a live, se eu, sei lá, se eu limpar o chão, eu vou ser apreciado por Deus. Só que isso não é verdade, né? O nosso valor, ele está em quem nos aprecia e não naquilo que a gente faz. O nosso valor está em quem nos aprecia, né? E lá em 1 Samuel 16, 7, a Bíblia nos mostra que Deus falou exatamente isso, né? Ele falou, olha, eu não vejo como vê o homem. Eu vejo o coração. E às vezes a gente pensa, puxa, mas o meu coração é tão feio, porque quando eu olho para mim, eu consigo ver o quanto o meu coração é feio. Em muitos momentos, nossa, como é difícil lidar com a realidade do meu coração. E às vezes eu penso, puxa, como que Deus pode me apreciar desse jeito? Com esses pensamentos, com essas ideias que vêm às vezes roubando a minha mente, né? Mas, quando Deus fala que Ele vê o coração, Ele vê esse anseio que nós temos em querer mudar. Esse anseio que a gente tem de muitas vezes colocar todas essas coisas ruins que estão no nosso coração diante dele e falar, Deus, eu não quero sentir isso, eu não quero pensar isso, eu não quero ser assim, eu quero ser diferente. E quando Deus vê isso, Ele fala, eu estou vendo seu coração, eu sei que você quer mudar, e eu sei que você está diante de uma batalha. Mas esse trabalho é meu, pode deixar. E foi isso que Deus fez na vida de Davi, né? Em nossa cultura, a gente é apreciado pelo que a gente faz. Desde criança, né? Se você ganha uma competição na escola, você ganha uma medalha. Todo mundo te aplaude. Então, a gente é treinado para ser apreciado por aquilo que a gente faz. E quando a gente chega no reino de Deus, tudo isso muda. E, de repente, é muito difícil para a gente compreender que não é pelo que a gente faz. É pelo que Ele é. E Ele nos criou e Ele nos escolheu. Ele escolheu nos apreciar. E a gente precisa dessa revelação, né? Lá em Efésios 3, 17 a 19 diz assim, oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Jeremias 31:3 diz assim, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Lá em Lucas 15, a Bíblia lembra, né, nos fala, nos conta, né, que quando uma pessoa tem 100 ovelhas, mas ela perde uma, né, Jesus pergunta, viu, qual de vocês não sairia correndo atrás dessa ovelha perdida? Né? Lucas 15 também fala da dracma perdida, daquela mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma, e ela revirou a casa toda procurando aquela que estava perdida. E esse é o amor de Deus por nós.
Esse é o quanto Ele nos anseia, o quanto Ele deseja, o quanto Ele nos enxerga com bons olhos, entendeu? Por mais que a gente não se enxergue. E o filho pródigo, a parábola do filho pródigo, é um exemplo muito real disso. Aquele filho, né, desprezou tudo. E num determinado momento ele cai em si, ele fala, puxa, eu quero voltar para a casa do meu pai, nem que seja para ser escravo. E quando ele aponta, entrando na casa, na fazenda do pai, e o pai vê ele de longe, o pai sai correndo para abraçar aquele filho. E ele recebe aquele filho como filho, não como escravo. E Deus é assim com a gente. É assim que Deus nos vê. Por mais que a gente tenha coisas para ser tratadas, por mais que a gente tenha coisas para ser perdoadas, a gente se arrepender, mas Deus continua nos vendo como filhos. Deus continua tendo esse apreço por nós, sabe? Então, por isso que a gente lê na Bíblia, né, que há festa no céu quando um pecador se arrepende. E às vezes a gente esquece disso. Toda vez que a gente se arrepende, tem festa no céu. Todas as vezes. E às vezes a gente se ofende quando um irmão se arrepende. Já pararam para pensar? Às vezes a gente se ofende quando outra pessoa se arrepende. Porque a gente só quer que a gente possa se arrepender, né? Os outros não. Mas a festa no céu. E a gente precisa comemorar todas as vezes que a gente cai em si. Porque Deus continua de braços abertos para a gente. A segunda coisa, que é um anseio do nosso coração, é o anseio pela fascinação. E esse anseio é tão forte em nós que Hollywood descobriu isso. Nós somos fascinados por muitas coisas. Às vezes a gente peca, né, pelo olhar. Por quê? Porque esse anseio está no nosso coração. Por isso que hoje a indústria pornográfica ganha tanto dinheiro. Porque nós temos um anseio por ser fascinados pelas coisas. Agora, esse anseio, ele vem de Deus. O que não é de Deus é suprir esse anseio nestas coisas erradas. Entende? Lá em Isaías 6, a Bíblia conta quando Isaías viu o trono do Senhor. E ele ficou fascinado. Ele ficou tão fascinado que ele mudou completamente a partir dali. A gente lê até o capítulo 5 de Isaías. E Isaías está falando, ai de fulano, ai de ciclano, ai de não sei quem que fez isso, ai de não sei quem que fez aquilo, ai de fulano e tal. Ai de ti. E quando ele olha o alto e sublime trono, ele olha e ele fala, ai de mim. Ai de mim que tenho lábios impuros. E hoje eu estava conversando com Deus e eu falei, puxa, se Isaías, ele acabava pegando tanto no pé das pessoas, né? Ai de ti, por que ele começou a se considerar com lábios impuros, Deus? Eu duvido que ele fosse um cara de falar palavrão, de estar no meio da roda dos escarnecedores. Esse não era o padrão de Isaías. E eu creio que é porque ele se arrependeu de ter falado coisas de Deus que ele não conhecia. De ter falado para as pessoas a respeito de uma ira de Deus. Ai de ti, ai de ti. E quando ele contempla a glória de Deus e a bondade de Deus, ele fala, ai de mim, nossa, como eu fui bobo de não compreender a sua bondade e a sua beleza. Como eu fui infantil nos primeiros 5 capítulos do meu ministério. E ele olhou aqueles serafins e eles declaravam, santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. E Isaías só conseguia ver pecado na terra. Ele só conseguia ver o erro das pessoas. Ele não conseguia ver a glória de Deus. E
Quando ele se depara com os anjos declarando: toda a terra está cheia da sua glória. Nesse momento os anjos declaram: toda a terra está cheia da sua glória. E nós precisamos começar a ter os nossos olhos focados naquilo que o céu declara. E às vezes a gente está mais focado naquilo que a terra declara. E eu creio que é um tempo de a gente ser fascinados pelo céu, fascinados pela presença de Deus, fascinados pelo Senhor. Em 1 Coríntios 2:9, a Bíblia diz assim: nenhum olho viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. A gente não tem noção da beleza de Deus. A gente não tem noção da bondade de Deus. A gente não tem noção do quanto Deus é maravilhoso. Lá em Isaías 9, quando a Bíblia fala: e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A gente não tem noção. A gente canta maravilhoso como se fosse uma coisa, sei lá, o Grand Canyon. Que maravilhoso. Mas se algo que Deus criou, a gente consegue enxergar como maravilhoso, imagine como Deus deve ser. A gente não consegue. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Eu acredito que a beleza de Deus, ela é tão ampla, ela é tão completa, que ela atinge todos os nossos sentidos. Ela não pode ser contemplada só com os olhos. Ela tem que ser contemplada com todo o nosso ser. Sabe? E Davi, ele entendeu isso. E Davi era um cara cheio de defeitos, cheio de pecados, que se ele tivesse na nossa igreja hoje, já tinha sido expulso, né? E Deus fala que ele tem um coração segundo o coração de Deus. E aí Davi fala lá em Salmo 27:4 assim: uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar. Tem um propósito para ele querer estar na casa do Senhor. Tem um propósito. Para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Não é simplesmente vir aqui, eu quero só viver aqui nesse lugar porque tem alguma coisa boa. Não. Eu quero contemplar a bondade do Senhor. É para isso, né? Então, o que eu quero dizer é que Satanás, ele não inventou o prazer. Ele falsificou para nos destruir. E ele tem sido muito bem sucedido. Mas nós precisamos entender que o lugar aonde a gente precisa suprir esse nosso anseio por fascinação é em Cristo. E quanto mais a gente conhece de Deus, quanto mais a gente consegue enxergar quem Jesus é, mais a gente se sente suprido. Mais isso, sabe? Então, às vezes a gente pensa, né? Tipo, o que precisa ter na igreja para a gente se sentir suprido? Para a gente se sentir bem na igreja? Nada vai nos suprir. Assim, se coisas físicas nos suprissem, gente, Hollywood é muito melhor do que nós. Sabe? Muito melhor. Mas isso não vai nos suprir. O que vai nos suprir é contemplar a bondade de Deus, contemplar a Cristo, contemplar a Deus, conhecer a Deus, deixar as coisas e se colocar diante dele. E isso aconteceu lá com Amnon e Tamar, né? Então Tamar era o fascínio de Amnon. Lembram disso? E ele ficou tão desesperado por causa daquela mulher, que ele achou que o dia que ele conseguisse ela, ele ia ser o cara mais feliz do mundo. E o que aconteceu? A partir do momento que ele teve aquilo que ele achou que ia suprir as necessidades dele, ele começou a rejeitar. Daí, a partir dali, ele rejeitou. Todo aquele fascínio que ele tinha se tornou um objeto de rejeição para ele. E o que eu consigo entender com isso? Que tudo aquilo que a gente substitui, tudo aquilo que a gente usa para substituir esse anseio pelo conhecimento de Deus,
uma vez que a gente prova, só vai fazer a gente se sentir cada vez mais insatisfeitos. Não é aí. Não é aí. Filipenses 3:8 diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Tudo cai no esquecimento quando a gente começa verdadeiramente a ver a beleza de Cristo. Conhecer a beleza de Cristo. O terceiro anseio que nós temos é o anseio por beleza. E hoje é um negócio que está tão aflorado, está tão desenfreado, que já se tornou uma obsessão, né? As pessoas estão obsessivas pela sua aparência física. Só que a beleza é um anseio que Deus colocou no nosso coração. Porque Ele é belo. Ele é belo. E Ele anseia que nós olhemos para Ele e declaramos: Deus, Tu és lindo. A gente canta aqui, né? Lindo, lindo, lindo és. Esse anseio, ele é real. Não é errado uma pessoa querer aparentar estar bem. Não é errado. É errado quando isso se torna uma obsessão. E quando isso não é um reflexo da beleza de Cristo em você. E a gente precisa entender isso, né? Por quê? Porque nós fomos destinados a sermos belos. Sabe por quê? Todo mundo concorda comigo que Deus é belo? Alguém acha Deus feio aqui? Que bom. Mas eis a revelação. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. E é essa beleza. É essa beleza que Deus anseia que a gente tenha. Exatamente essa. Quando o Espírito Santo nos revela a beleza de Deus, e então nos revela que nós nos parecemos com Ele, algo se estabelece no nosso coração. Algo é estabelecido no nosso coração. Vocês conhecem alguém que está totalmente fora dos padrões de beleza da mídia? E você olha para essa pessoa e fala: nossa, mas eu acho essa pessoa bonita. Conhecem alguém assim? Quem conhece, levanta a mão, pelo amor de Deus, me ajudem. A gente conhece pessoas, né? Que muitas vezes, dentro daquele padrão de beleza, de passarela, de mídia, de televisão, de internet, se a gente olhar friamente, ela está muito fora daquele padrão. Mas a gente admira, a gente acha bonito. Por quê? Porque tem essa beleza de Cristo que reflete. E que ela não é só percebida com os olhos. Ela é percebida com todos os nossos sentidos. A beleza de Deus, ela é percebida com todos os nossos sentidos. Por isso que às vezes a gente não entende por que a gente acha alguém tão bonito. E quando a gente entende isso, as nossas prioridades e os nossos valores mudam. Então, buscar, gente, uma aparência física boa é aceitável, não é errado, entende? A obsessão que é doentia. Lá em Isaías 61, de 1 a 3, a Bíblia fala que Deus, Ele quer trocar as nossas cinzas por uma coroa. Então, ninguém quer cinzas, né? Mas Deus, Ele quer as nossas cinzas para nos dar uma coroa. E essa é a beleza de Deus. E o que são as cinzas da nossa vida? É tudo aquilo que a gente queimou errado. Tudo aquilo que a gente fez que não estava bom. E Deus fala: dá para mim que eu troco. Eu quero te deixar bela. Belo.
Ele nos torna belos. Lá em 1 Pedro 3, de 3 a 4, a Bíblia diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos, trançados e joias de ouro e roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Lá em Apocalipse 21, de 9 a 11, diz assim: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Deus quer que a gente seja belo. Nós somos a noiva de Cristo. A beleza faz parte do céu, faz parte do reino de Deus. E como que a beleza se estabelece dentro de nós? Como que essa beleza verdadeira se estabelece dentro de nós? Né? Lá em 2 Coríntios 4,17, a Bíblia nos mostra: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Deus é tão preocupado com beleza que tem o livro de Esther na Bíblia, né? Que conta a história de uma rainha, né, que antes de ser rainha passou por um processo de beleza para ser aceita pelo rei. E a mesma coisa está acontecendo com nós, que somos a noiva de Cristo. Nós estamos passando por um processo de beleza. Por isso que lá em Romanos 8,18 diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Às vezes a gente não entende as coisas que acontecem, às vezes a gente não entende as coisas que estão acontecendo. Mas se a gente compreender a beleza de Deus, se a gente entender o propósito eterno, todas essas coisas vão fazer muito mais sentido na nossa vida. Dia 29 de novembro de 1992, Dennis Beard, um jogador de futebol americano, estava jogando. No auge da sua carreira atlética, sofreu um acidente quando ele bateu com a cabeça em um dos companheiros da sua equipe. E ele ficou paralisado a partir daí, do pescoço para baixo. E ele tinha todo um padrão de beleza externo. Mas quando a televisão foi entrevistar esse jogador, e antes de entrevistar ele, mostraram toda a glória dele como jogador. Então perguntaram para ele: você não acredita em Jesus? E ele falou: não, eu acredito em Jesus. E então o repórter perguntou para ele: então, se você acredita em Jesus, por que essa coisa tão terrível aconteceu na sua vida? E ele pegou e ele falou esse versículo para o repórter: considero que os meus sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que me será revelada. E esse cara, tetraplégico, respondeu esse repórter diante de uma tragédia que aconteceu na vida dele, porque ele entendeu algo que muitas vezes a gente não entende com pequenas coisas, com pequenos sofrimentos. Mas a gente precisa chegar lá. A gente precisa entender. A Bíblia, né, Jesus, ele falou que a noiva de Cristo, né, numa simbologia, era o lírio entre os espinhos, né? Como o lírio entre os espinhos, é a minha amada entre as donzelas, né? E está lá no livro de Cantares que a gente faz uma analogia do amor do noivo e da noiva de Cristo e a igreja. E aí eu me lembrei lá de Lucas 8, que diz que
tem aquela semente que cai nos espinhos, né? E o que são os espinhos? Daí lá ele fala, né? São as preocupações, as riquezas, os prazeres e a falta de maturidade. Mas Jesus ele fala, como um lírio entre os espinhos é a minha amada. A gente supera essas coisas, a gente supera. A gente amadurece, a gente vence todas essas coisas. A quarta coisa é a grandeza. E quando eu falo de grandeza, eu não estou falando de ser arrogante, de achar que você é melhor do que os outros, sabe? Ou de diminuir os outros para você parecer melhor, que geralmente é o que acontece, né? Não. A gente não precisa fazer como a gente fazia quando a gente era criança, né? Que para a gente ganhar o jogo, a gente empurrava as pessoas, a gente fazia qualquer negócio para ganhar a brincadeira, né? A gente não precisa fazer isso, né? A gente precisa se arrepender de suprir esse anseio pela grandeza através do espírito errado. A gente tem um espírito errado de querer ser melhor do que os outros, ou de querer diminuir os outros. Mas o anseio pela grandeza, ele existe dentro de nós. E ele precisa ser desenvolvido de uma forma saudável em Deus. E não é errado o espírito de grandeza, né? Então, por que não é errado? Se a gente for lá em Apocalipse, Deus, ele deu promessas para as 7 igrejas da Ásia, promessas de grandeza. Para uma delas, ele até falou, ó, se você vencer, você vai se assentar comigo no meu trono. Não é verdade? Então, ele mesmo colocou esse anseio pela grandeza no nosso coração, né? E ele quer que a gente vá em direção a isso. E quando eu estava estudando sobre isso e conversando com Deus sobre isso, eu me lembrei do ladrão na cruz. Vocês lembram do ladrão na cruz? O ladrão na cruz estava lá, falou, Jesus, lembra-te de mim, né? Quando você estiver no seu reino. E Jesus falou para ele, ó, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Agora, imagina comigo o ladrão entrando no paraíso. Ele vai entrando, provavelmente algo muito diferente do que tudo que ele experimentou na vida, do que toda a realidade que ele viveu na vida dele. Ele vai entrando e, de repente, um monte de anjos servindo ele, e ele sendo honrado no paraíso. E ele para e ele fala, puxa, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? E aí um dos anjos olha para ele e fala assim, não, aqui você é príncipe, você não sabia? E aquele ladrão olha para tudo que ele viveu e ele fala, puxa vida, se eu soubesse que eu era um príncipe, eu nunca teria roubado. E aí a minha pergunta essa noite é, o que na nossa vida está tão longe dessa verdade de que nós somos sacerdócio real? O que no nosso dia a dia está tão longe dessa verdade? Que posso fazer quando a gente chegar no paraíso e olhar tudo aquilo que Jesus preparou para nos honrar e falar, puxa, se eu soubesse que essa honra me esperava, que eu tinha esse galardão, eu não teria roubado, eu não teria invejado, eu não teria traído, eu não teria xingado, não teria odiado, não teria tido ciúmes, não teria tido inveja. E esse negócio do ladrão mexeu muito comigo. Porque quantas vezes, e eu falo por mim, quantas vezes eu me coloquei num lugar muito longe dessa verdade. E como esse ladrão chegaria diante de Deus e falaria, puxa, se eu soubesse quem eu era. E Deus vai falar para a gente, está escrito. Está escrito quem você é. Está escrito que você nasceu para a grandeza. Esse anseio que tem no seu coração, ele é legítimo. Você só não precisa pisar em ninguém para alcançar isso. Você não precisa desfazer de ninguém para alcançar isso.
Efésios 2,6 diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A gente precisa analisar qual parte da nossa vida está desconexa com essa verdade. E é um negócio muito pessoal, gente. Não é para a gente analisar a vida do outro, tá? Como é que está a vida da Né em relação a essa verdade? Não. Como é que está a minha vida? Como é que está o meu coração? Como é que estão os meus pensamentos? Né? Mas esse anseio por grandeza, ele pertence a Deus, porque Ele quer nos fazer grande. Ele quer nos levar para a eternidade. O quinto, intimidade sem constrangimento. Hoje a gente vive uma era onde as pessoas têm um sentimento de solidão avassalador. Nós estamos na era da depressão, onde as pessoas estão rodeadas de pessoas e se sentem sozinhas. Onde as pessoas se sentem abandonadas. Em todo tempo as pessoas estão reclamando que ninguém liga, que ninguém foi atrás, que ninguém tal. Se sentem abandonadas. E ao mesmo tempo têm vergonha de serem abraçadas por Deus. Tem vergonha de se lançar na presença de Deus. Tem vergonha de chorar na presença de Deus, de ir para o colo de Deus. Mas esse anseio de ter uma intimidade com Deus sem constrangimento, sem se preocupar com o que as outras pessoas estão pensando, como aquela mulher lá que derramou todo aquele perfume aos pés de Jesus e enxugou e suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. E quando todo mundo apontava, ela era a única ali que estava suprida. Todos os outros estavam vazios. Todos os que apontavam para ela estavam vazios. Estavam solitários. E não estavam entendendo o que aquela mulher estava fazendo. E ali ela estava declarando: eu encontrei o amado da minha alma. Nunca mais eu vou estar só. Nunca mais eu serei sozinha. E ela entendeu isso. Quando Deus criou o homem, Ele falou: não é bom que o homem esteja só. Deus sempre soube que não era para a gente estar só. Mas a gente precisa se deixar levar para essa intimidade com Deus, porque senão a gente vai para um outro ponto. A gente começa a querer encontrar nas pessoas aquilo que falta a gente encontrar em Deus. E aí que vem os adultérios, aí que vem a promiscuidade, porque é um anseio mesmo, é um anseio. Eu preciso encontrar alguém, eu não quero mais ficar sozinho. Mas esse encontro precisa ser com Deus. A gente não vai encontrar isso nas pessoas. Em Hebreus 4, 14 e 16, a Bíblia diz assim, ó: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, sabe? Às vezes a gente até escuta as pessoas falando na melhor da boa vontade: não precisa se entregar para Deus, não precisa, pode ficar aí no seu lugar. A intenção é boa. Mas se você aceitar isso, você sempre vai ficar paralisado. Você nunca vai sair do seu lugar. Você sempre vai ser uma pessoa que queria um abraço de Deus e não foi até Ele. Você sempre vai ser uma pessoa que tem esse anseio, que ansiava. Muitas vezes, às vezes você vinha aqui na frente quando está em culto normal e a gente tem apelo. E você é aquela pessoa que ansiava por Deus e não foi. Porque passaram a mão na sua ferida e você aceitou e você continua paralisado. Mas isso não é de Deus. Não é bíblico. A Bíblia fala: aproximemo-nos do trono da graça. Ela não manda você ficar no seu lugar. Ela não fala para você ficar acomodado. É para se aproximar. É para ir até Deus. E é isso que vai suprir o nosso coração.
É isso que supre o nosso coração. E às vezes a gente fica paralisado, às vezes a gente não descobre a beleza de Deus, às vezes a gente não adentra no lugar secreto, porque a gente começa a pensar, não, tudo bem, não tem problema, vamos ficar assim mesmo, está tudo ótimo. E nada está ótimo. Nada está ótimo, sua vida não muda. E Jesus morreu para que a gente tenha vida abundante. Então tem que mudar. Não estou falando que vai ser uma mágica e que amanhã a gente está pleno. Não é isso. Mas precisa ser algo contínuo. Precisa ser um crescimento constante. A Bíblia fala que o nosso progresso tem que ser manifesto. Entende? E só vai ser manifesto se a gente suprir esse anseio do nosso coração. Certo? Deixa eu passar para frente para me apressar aqui. O 6º ponto. Entregar-se de todo o coração. E o que é entregar-se de todo o coração? Todos nós temos o desejo de nos entregar de todo o coração para Deus. Se eu perguntar aqui, eu tenho certeza que todos vocês e quem está assistindo em casa também, todo mundo tem esse anseio. Nossa, eu quero me entregar para Deus. Como é que faz para me entregar para Deus? Eu creio que todo mundo já teve esse pensamento na mente. Como é que faz para entregar tudo para Deus? Que a gente tem essa dificuldade, né? E Jesus, ele falou, né? Como que se entrega para Deus de todo o coração? É através do grande mandamento. Um dia, os fariseus chegaram para Jesus e queriam pegar ele, porque ele estava já dominando a palavra e eles estavam com ciúme, eles estavam com inveja. E eles queriam pegar Jesus em algum erro da Bíblia, sabe? Coisa mesquinha, mas eles queriam. E aí eles chegaram, porque Jesus já tinha dado uma lavada lá nos saduceus. E aí chegou os fariseus com medo também de serem envergonhados. E aí falaram para Jesus, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E aí Jesus falou, o maior dos mandamentos, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a esse, ame o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e tudo que está nas profecias, tudo isso depende disso. E aí a gente entende por que o nosso valor não está no fazer, quando a gente começa a se entregar a Deus de todo o coração. Porque não adianta nada eu fazer tudo e não amar as pessoas, não amar o próximo e não amar Deus. Não adianta nada. Posso morrer de tocar, posso morrer de trabalhar ali, posso morrer de lavar esse chão, posso morrer de limpar essas cadeiras. Se eu não aprender a amar, não valeu nada, e é isso que está lá em Coríntios. Sem amor a gente não é nada. Uma vez eu li um livro, e eu não vou nem lembrar de quem era, eu acredito que seja ou do John Bevere, ou do... esqueci o nome do outro lá. Mas ele falava assim, eu acredito que o dia que a gente chegar no céu, a primeira pergunta que Deus vai fazer para a gente, não vai ser tipo, e aí, arrependeu de todos os pecados? E aí, fez tudo certo? Obedeceu os mandamentos? Não, não vai ser isso. Vai ser, e aí, filho? Conseguiu aprender a amar? Que foi o único objetivo que você tinha na terra. E Jesus falou isso. E isso é se entregar de todo o coração, porque é difícil demais amar. Amar a Deus até é fácil, desde que não tenha nenhum problema pelo caminho, né? Porque senão a gente já começa a murmurar, né? Ah, não, Deus não é tão bom assim, né? Deus não é tão legal assim, né? Agora, amar o próximo piorou. É difícil. Por quê? Porque o próximo não faz as nossas vontades. E é difícil amar quem não faz as nossas vontades. Quem é casado sabe disso. Né? Quantas vezes a gente quer se separar porque a pessoa não está fazendo a nossa vontade. E é assim que funciona. E aí a gente tem que aprender a amar. Não, peraí. Ah, não, então eu não casei para o outro fazer minha vontade? Não. Ah, tá, então eu não estou na igreja para todo mundo fazer a minha vontade? Não. Não está.
Agora, quando a gente entende que a gente é amado, que a gente recebe o amor de Deus, quando a gente contempla a beleza de Deus, fica muito mais fácil se entregar de todo o coração. E aí, quando a gente se entrega de todo o coração, que a gente recebe o amor de Deus, é muito mais fácil amar as pessoas. Muito mais fácil amar o erro. Não é que você ama o erro, mas você ama a pessoa apesar dos erros. E você entende também que você não é perfeito. E que nunca vai ser. Porque às vezes as pessoas não aceitam um tipo de erro numa pessoa, mas ela não consegue perceber que o dela é pior. O que ela tem, o que ela faz. E aí está lá. Ai, não aceito você desse jeito. Mas Jesus falou, cara, ame. A única coisa que você tem para fazer é amar. Não adianta vir dia e noite na igreja, não adianta vir quarta, sábado e domingo. Não adianta juntar comida para dar para os pobres, não adianta dar marmita na rua. Não adianta limpar o chão. Não adianta fazer churrasco. Tem que amar. Apocalipse 12:11 diz assim, ó, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Eu vou falar uma coisa assim que é algo que Deus tem falado ao meu coração e que eu tenho orado para Deus implementar isso em mim. Jesus, ele precisa ser o nosso único alvo de recompensa. Jesus, nesse ponto, Jesus precisa ser o nosso único alvo de recompensa. Às vezes a gente faz as coisas para ser reconhecido, às vezes a gente faz as coisas para ser aplaudido, para ser amado às vezes pelos homens. Mas a única coisa que a gente precisa almejar como recompensa é Jesus. E é isso que capacita a igreja a vencer os acontecimentos que vão acontecer antes da grande tribulação. Nós estamos no meio desses acontecimentos. E a única coisa que vai fazer com que a igreja vença isso, sem todo mundo se degladiar, sem todo mundo se matar, é contemplar a Cristo. O alvo ser Cristo. A nossa fascinação ser Cristo. A nossa beleza estar em Cristo. É só Jesus. É só Jesus. E a gente só ama porque Ele nos amou primeiro. E lá em Mateus 11:12, a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. E quanto maior o amor, maior a força para continuar. Quanto menor o nosso amor por Deus, mais fraco a gente vai estar. Quanto maior o nosso amor por Deus, mais fortalecido a gente vai estar. Independente do que aconteça. E isso é uma verdade. O amor de Deus nos fortalece. E se a gente não entender isso, a gente vai sucumbir. A gente vai sucumbir nos últimos tempos. E a última coisa, causar um impacto profundo e duradouro. Deus colocou esse anseio no nosso coração para a gente causar um impacto profundo e duradouro no nosso meio onde a gente pode tocar. O meio onde a gente pode alcançar. É sermos influenciadores mesmo, influencers. Sermos influencers para esse mundo. E Ele anseia que a gente seja isso. Mas para a gente conseguir influenciar, a gente tem que ser influenciado. E daí a gente tem que ser influenciado por Deus, para daí ser uma boa influência para o mundo. Então, Deus, ele podia fazer tudo sozinho, mas Ele não escolheu assim. Ele escolheu dividir essa tarefa com a gente. De dominar a terra novamente. Né? O homem perdeu o domínio. Jesus veio, morreu, ressuscitou, deu autoridade para que a gente tome esse domínio de volta. E então, esse anseio de causar um impacto profundo vem de Deus para nós, entende? Por isso que tem tanta gente que faz tanta coisa, tipo, muito legal. Pena que não tem Deus.
Assim como também tem tanta gente que faz coisa, tipo, péssima. E, tipo, tá bombando. E não tem Deus. Entende? Mas Ele deseja operar na terra. E o seu plano perfeito inclui a nossa imperfeita cooperação. Mas Ele quer assim. Né? Então, gente, o ser humano, ele não pode se arrepender de ter esses anseios, porque foi Deus que colocou esses anseios no nosso coração. Mas a gente precisa se arrepender de satisfazê-los de forma errada. Se arrepender mesmo. Jesus, desculpa, você não era o alvo, você não era o meu foco. Todas as coisas que eu fiz foi para ser reconhecido e não para receber você. Não para te conhecer. Não para ter a plenitude do teu conhecimento. Não para ter a plenitude do reino de Deus. E a gente precisa se arrepender disso. Porque Deus colocou esses anseios no nosso coração que só podem ser correspondidos por Ele. E muitas vezes a gente na igreja achou que isso era errado. É errado sentir isso. É errado desejar ser grande, né? É errado desejar causar impacto no mundo. É errado ser bonito. É errado se arrumar, né? Tem igreja até que é errado se arrumar. Não é. Não é errado. Existe esse anseio no nosso coração. E não foi o diabo que colocou. O diabo só colocou a maneira de a gente suprir ele de forma errada. E a gente aceita. E eu acredito que seja um tempo de a gente rejeitar todas essas coisas, se aproximar de Cristo, sermos fortalecidos por esse amor, para que a gente possa suportar todas as coisas e vivermos a plenitude do reino de Deus, desde já. Não precisa morrer e chegar lá no paraíso como o ladrão da cruz, para a gente poder viver a plenitude do reino de Deus. A gente pode aceitar a verdade já, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A gente pode aceitar essa verdade desde já. A gente pode aceitar que a gente nasceu para ter um relacionamento com Cristo e se aprofundar nisso. A gente pode começar a viver a verdade. Esses dias o pastor colocou no grupo, né? Voltemos à Bíblia. E é exatamente isso. Às vezes a gente acha que voltar à Bíblia é não mentir. Não pode mentir, não pode falar mal, não pode não sei o quê, não pode não sei o quê. A gente acha que voltar para a Bíblia é cumprir um monte de regras. E não é. Voltar para a Bíblia é se relacionar com Cristo. Voltar para a Bíblia é conhecer o Cristo que a Bíblia revela. E a partir daí, aquilo que vai fluir de dentro de nós vai ser automático. Vai ser automático. Vai ser automático não falar mal. Vai ser automático não mentir. Vai ser automático não... É um processo. Mas se a gente for no caminho certo, isso vai acontecer. Certo? Então eu quero orar para que a gente possa se deixar ser suprido em todos os nossos anseios, em todas as nossas necessidades por Deus. Para que Ele seja tudo o que a gente precisa. Amém? Quero convidar vocês a se colocar de pé, quem está aqui. O pessoal que está em casa, se quiser se colocar de pé também. E se entregar nesse momento para esse amor de Deus, para essa verdade de Deus. Quando eu estava preparando essa palavra, eu chorei muito. Chorei, porque eu tive um reencontro com o amor de Deus muito forte. Eu tive um reencontro com algumas verdades de Deus que eu tinha até esquecido. E eu espero que todos nós possamos ter esses abraços de Deus, para que a gente seja fortalecido, para que cada um de nós seja grande naquilo que Deus te chamou, para que cada um de nós seja suprido naquilo que Deus quer que você faça, naquilo que Deus quer que você seja, para que cada um de nós entenda que você é alvo do amor de Deus, alvo da contemplação de Deus. Amém? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai.
E o Senhor nos amou, Deus, independente de como a gente estava, e independente daquilo que a gente tenha feito, o Senhor sempre nos amou. Obrigada pelo teu amor, Senhor, que excede todo entendimento, Pai. E a minha oração, Deus, é para que todas as pessoas que ouvirem essa mensagem, Deus, possam receber uma revelação mais profunda da largura, do comprimento, da profundidade do seu amor, Senhor. Que a gente possa ser tomados pelo teu amor, Deus. E que esse amor, Deus, entre dentro de nós, Deus, em cada célula, Deus, em cada parte do nosso ser, e nos transforme, Pai. Nós somos transformados pelo teu amor, Deus. O teu amor nos constrange, Deus. O teu amor nos faz querer ser melhores. Revela o seu amor para nós, Senhor. Revela, Deus, esse grande amor para as nossas vidas, Jesus. Esse amor que fez um Deus nascer na terra e sofrer tanto numa cruz, apenas porque ansiava se relacionar conosco, porque desejava essa noiva que agora está imperfeita, mas nós queremos, Deus, cooperar, Deus, para esse processo de beleza, assim como a rainha Esther passou por um processo de beleza. Nós queremos cooperar pelo processo de beleza da noiva de Cristo, Pai, para que quando o Senhor vier, nós estejamos adornados, Senhor, e lindos, Deus, para nos casarmos contigo, Pai. Nós ansiamos, Deus, pelas bodas do Cordeiro, Pai. Ansiamos por esse dia, Senhor. Ansiamos e somos gratos a Ti, Senhor. Eu oro também, Deus, para que o Senhor alimente, Deus, cada família da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, Senhor, com a Tua fé, Deus, com a esperança, Pai. Que as pessoas possam verdadeiramente orar umas pelas outras, Pai. Que a gente possa verdadeiramente se ajoelhar pedindo cura, Deus, pedindo livramento, Senhor, mas acima de tudo, Deus, pedindo que a Sua vontade se estabeleça, Pai. Seja feita a Sua vontade, Senhor, aqui na terra como é feita no céu, Pai. Cumpra os Teus planos e os Teus propósitos, Deus. Usa, Deus, as nossas imperfeições, Deus, no Seu plano perfeito, Pai. Mas enche-nos do Seu amor nessa noite, Senhor. Enche-nos, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu vou pedir para o pessoal do louvor terminar com louvor. E eu desejo com todo o meu coração que a sua casa, você que está assistindo, seja muito abençoada. Que a presença de Deus transforme a sua casa, o seu lar. Em nome de Jesus. E quem está aqui também na igreja, eu desejo que vocês sejam muito abençoados. A sua casa seja abençoada. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Amém? Meu coração todos os dias busca te encontrar. Teu amor, vez após vez, me leva mais perto de ti. Meu coração todos os dias busca te encontrar. Teu amor, vez após vez, me leva mais perto de ti, te encontrar. Continua sendo meu prazer.
prazer te encontrar. Continua sendo meu prazer te encontrar. Continua sendo meu prazer. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós te agradecemos e declaramos que todos os nossos anseios serão plenamente satisfeitos em Ti, pois esse é o nosso alvo. Conduza-nos, Pai, por esse caminho, em nome de Jesus, amém. Uma boa noite a você que está acompanhando a gente até esse momento. Deus abençoe. Amanhã o nosso culto será às 18h30. Contamos com vocês. Deus abençoe.